abrir um abismo e, agora segue e vê como que vai ser. A Marielle, no dia 14 de março, eu faço aniversário no dia 12 de março. Então eu lembro que eu fui dar alegria de fazer aniversário para o fundo do poço. Por que você não assume seu cabelo natural e vê como ele é? Porque eu não tinha nem memória. Somos mulheres. 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 Somos rio. Somos rito. Somos riso. Somos caminho. Somos sorte. Somos vida. Somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Olá, tudo bem? Eu sou a Clarissa Guelves, terapeuta integrativa, criadora e entrevistadora do podcast Rito de Passagem. É uma alegria ter você aqui comigo para essa caminhada. A cada 15 dias eu recebo uma nova convidada. Hoje nós teremos alguém muito especial para contar sua história e seus ritos de passagem. Fique por perto, é muito bom ter você por aqui. Estamos começando mais um podcast Rito de Passagem e eu já começo com um dilema. Chamo de Duda ou chamo de Eduarda? Não sei, mas o melhor disso tudo é poder de alguma forma chamá-la e saber que ela escutou esse chamado e está com a gente aqui hoje. Conheci a Eduarda no curso de Teoria do Apego do Alexandre Coimbra Amaral, que vira e mexe é lembrado aqui nesse podcast, porque ele trouxe muitas pessoas incríveis para a minha vida, e essas mulheres que agora estão aqui como convidadas do Rito de Passagem. E eu posso dizer que eu fiquei muito apegadinha na Eduarda desde que a gente fez o curso. Na época do curso, nós já nos chamávamos de Sense8 e era toda uma felicidade de estar ali. Naquele momento, a Eduarda estava grávida, barrigão ainda, e desde então a gente vem acompanhando esse nascer, morrer, renascer, parir. E é uma alegria poder vê-la e ver tudo que se construiu na vida dela nesse curto espaço de tempo que eu a conheço, mas como tem sido bom testemunhar e caminhar ao lado dessa Sense8, que tem um sotaque maravilhoso e vocês já vão escutá-lo. Duda, Eduarda, mãe, irmã, amiga, filha, que todas as suas versões sejam celebradas e seja bem-vinda ao podcast Rito de Passagem. Clarissa, muito obrigada. Pode chamar de Duda. Eduardo até parece... Eduardo é meu nome mesmo? Ah, sim. Muito feliz de estar aqui contigo mais uma vez, de tantas vezes que possivelmente nós estaremos juntas nessa caminhada. É um grande prazer e um grande presente ter te encontrado naquele curso do Alexandre. Tanto é que eu disse, eu não vim aqui para aprender nada, eu vim aqui para fazer um pré-natal psicológico e sair de lá cheia de esvaziamento, porque eu vou ter tanta coisa para fora, e também ganhei você como a minha Sense8, que é uma expressão que se aplica muito bem, né, às nossas territorialidades. A gente nunca se viu pessoalmente, mas é como se a gente já se conhecesse. Então, muito obrigada por estar aqui com você. Bem-vinda, Duda. E se apresenta para a gente, conta um pouquinho quem você é e quem você está nesse momento. Então, eu sou Eduarda, tenho 31 anos, agora demorou para sair eu pensei, que idade eu tenho? 31 anos, sou mãe da Dandara, que tem 3 anos e meio, do Dante, do Miguel, que tem 13 meses, né, 1 ano em 1 mês, e sou uma mulher preta. Sou psicóloga nesta minha travessia aqui profissional, sou irmã do Victor, da Daniela, filha do Paulo, filha da Leia, que não se encontram mais aqui conosco neste plano, e que tanto eram os planos que a gente tinha e que agora, devido ao afastamento, né, que ocorreu entre nós, os planos mudaram, e eu acredito que é de tudo isso que eu venho trabalhando e atravessando nessa minha travessia.
Estou morando hoje em Jataí, Goiás, aqui no centro-oeste do estado, pertinho ali, né, de Brasília. Mas sou do Rio Grande do Sul, nasci, me criei, saí de lá com 24 anos. E de lá fui para São Paulo, estado de São Paulo, morei em Ourinhos. E de Ourinhos vim para cá. E aqui estou, né? Já estou aqui. em Jataí. Coisa boa te ouvir, Duda. E é muito bacana a gente ver como a vida vai se costurando de jeitos sensacionais. Eu sou carioca, mas já morei no Rio Grande do Sul. A gente não teve oportunidade de se encontrar lá e a vida trouxe a gente para perto ainda assim. Então, o que tem de ser tem muita força, né? Uma frase super verdadeira que conduz aí muito da minha caminhada. Conta pra gente como foi teu primeiro rito de passagem. O que você sabe do seu nascimento? Você tem alguma informação? Você já sabe como foi? O que você traz desse nascimento como testemunho para sua vida hoje? O que eu sei do meu nascimento foi que a minha mãe me teve de maneira natural, né? Um parto natural. Eu nasci em Taquara, Rio Grande do Sul, às 12h20 do dia 19 de fevereiro de 1991. Tem uma colega dela que conta que ela foi diagnosticada com problemas na engravidar, tanto que hoje ela me acompanha nas redes sociais e ela sempre que tem oportunidade ela me lembra disso. Olha só, os frutos da Leia, né? Quem disse que ela não poderia engravidar? E ela teve você, depois teve seu irmão, né, que é o Victor, e hoje aí essas sementes continuam na vida dos netinhos dela, que são os meus filhos. E uma coisa que ela sempre falava, pariu, saiu o bebê, acabou a dor. E nos meus percursos, assim, de conversas, para tentar me entender, inclusive dores corporais minhas, eu estive em contato com uma terapeuta e que ela viu que eu carreguei para o meu parto segundo dores e medos da minha mãe, que eram medos de me perder. Então, de alguma forma, não me perdeu naquele momento, e a gente ficou juntas aí 18 anos, nessa caminhada terrena. Tão jovem e com tanta história para contar já. Falei agora como se eu fosse muito mais velha, né? Mas às vezes eu me sinto uma senhorinha no auge dos meus 80 anos, que no corpo se traduzem em 38. Muito bonita essa questão que você traz, que essa simbiose de mãe e bebê pode continuar se manifestando durante a nossa vida e eclodir em algum momento diante de alguma situação que nós estamos passando. Não é aqui um lugar de colocar culpa nas mães, é só uma questão mesmo de corpo a corpo. Tudo que é transferido para a gente através da nossa ancestralidade vem em forma de legado, mas também às vezes vem em forma de desafios. E eu queria saber um pouco mais dessa trajetória, desse rito da Eduarda de parir outras crianças, dar vida, ser passagem, mas ao mesmo tempo também se tornar mãe de si mesma. Então conta pra gente como tem sido esse rito para você. Tem sido um rito necessário e um rito que parece que estava me aguardando. Sabe aquele caminho que você está indo, que você não sabe o destino? Mas naquela curvinha que você dobrou, ali tá, vem cá, você é pega. E aí é levada para uma série de conclusões. Não tem como contar do presente sem voltar um pouquinho, né? Pule umas casinhas do joguinho, pule umas casinhas para trás. Como havia falado, nasci no Rio Grande do Sul. Minha mãe era a Leia, meu pai o Paulo. E depois de 6 anos chegou o meu irmão, né, na minha vida, o Victor. E eu já tinha a minha irmã, que é minha irmã por parte de pai, a Daniele. E durante esses anos todos, sempre vivi em várias cidades do Rio Grande do Sul, porque minha mãe era bancária, então a gente sempre mudava. Então mudar de território não configura hoje um desafio para mim, se mudar de cidade, fazer novas relações, porque por muito tempo isso foi imperativo. Tem a promoção, simbora. Não importa se você acabou de fazer amiguinhos, não importa se você está gostando da professora da escola. Vamos, porque nós somos uma família, nós temos que ir, você na condição de criança, adolescente, tem que nos acompanhar. E por muito tempo, então, essa foi a nossa jornada familiar, né? 2 anos em cada cidade, tive vários problemas de ordem familiar, né? Questões de violações,
em que o segredo se mantinha, não tive as proteções que eu deveria ter tido e acabei eu mesma me defendendo com os recursos que eu tive que desenvolver. Até que chegou um momento em que eu cansei daquela situação e essa situação acabou sendo contada para outras pessoas e isso tomou uma proporção maior, né, e acabou fazendo com que minha mãe tomasse direções outras das que ela havia tomado até o presente momento. E esse movimento da minha mãe fez com que ela se afastasse do meu pai e que ele não aceitasse esse afastamento e a partir disso, então, iniciasse um processo muito dolorido, muito tortuoso, que acabou com a vida de ambos, num feminicídio seguido de um homicídio no dia 6 de setembro de 2009. Um grande rito de passagem imperativo, como foi as vezes anteriores, foi esse dia na minha vida, em que eu mudei completamente de status, assim, abri um abismo e, agora segue e vê como que vai ser. A partir desse dia, então, eu tinha já 18 anos, fui morar com a minha família, então mudei novamente de cidade, fui morar com a minha tia, que não tinha filhos vivos, né, porque ela tinha uma filha que ela acabou perdendo muito cedo, e ficamos eu e meu irmão na cidade da minha avó, e a família inteira, então, assumindo esse novo lugar que a morte colocou na vida de todo mundo. E por um longo tempo, eu vivi por viver. Eu já tinha iniciado meu curso de psicologia, segui fazendo o curso de psicologia, com os proventos, né, que vieram da pensão da minha mãe, o seguro de vida, né, que segura tudo menos a vida. Então, a gente teve condições materiais de seguir em frente, não ficamos desamparados. E eu tive, então, uma perda de propósito. Mas não que antes eu tivesse um propósito claro, mas eu segui o que tinha que ser seguido. Estava ali também para o meu irmão, nesse lugar de irmã mais velha. Por muito tempo quis me colocar como mãe dele, mas ele rejeitou esse meu lugar com muita ênfase, e hoje eu agradeço por isso. E aí a vida foi seguindo. Em 2014, eu conheci pela rede social quem é hoje meu companheiro, que é o Didier. Nós começamos a namorar à distância, e aí surgiu aquele momento de, bom, eu quero viver essa história, e vou, então, embora de casa. E embora por conta própria, não, porque eu fui saída de casa. A minha saída de casa, enquanto adolescente, se iniciou pela faculdade, mas eu quis muito ficar na cidade para não ter que mais morar em casa, porque em casa era um ambiente hostil para mim. Então eu saí para me proteger. Aí depois eu perdi essa casa, porque não tinha mais casa, não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, e eu tive que construir uma nova casa, um novo lar. E aí, quando aconteceu de eu conhecê-lo, foi, digamos, uma das minhas primeiras escolhas de mudança por mim mesma, né, dentro desse processo todo. E aí foi o outro rito, outra passagem, assim, que eu tive de chegar para minha família e dizer, olha, estou indo embora. O Didier, que é meu companheiro, ele é gaúcho também, morava na ocasião em Botucatu, São Paulo, estava fazendo o seu doutorado, ele é médico veterinário, e eu estava no curso de psicologia, seguindo o meu curso de psicologia, graduanda. Para mim, no primeiro momento, pareceu, nossa, tem um abismo entre nós. E naquela ocasião, eu ainda não tinha conhecimento que eu tenho hoje da questão racial também, né? Por ele ser um homem branco, eu uma mulher negra, ele lá no doutorado, eu na graduação, esse negócio aí está muito longe. E como ele mostrou um interesse genuíno por mim e manteve, e nós sabemos que nós, mulheres negras, no mercado afetivo, tem uma característica bem distinta, eu pude identificar que aquele interesse era verdadeiro, que aquela relação tinha condições de seguir em frente, que eu poderia me entregar para viver aquilo. E aí eu mudei, 19 de janeiro de 2015, eu cheguei em Ourinhos, São Paulo, transferi o meu curso para lá, e aí ele foi assumir como professor, né, de uma universidade que tinha lá. E aí começa uma parte da minha vida muito interessante, porque até então eu tinha meu cabelo, eu colocava química nele, que na verdade foi colocado química no meu cabelo. E a partir disso eu sabia que o meu cabelo era daquele jeito
e eu tinha que a cada 3 meses me submeter a algum procedimento. Como eu mudei de estado, eu tive que procurar profissionais que usassem a mesma química, usassem as mesmas técnicas. E aí eu tive um péssimo resultado, e aí eu olhei para mim mesma e me perguntei assim, poxa, até quando? Até quando você vai ficar, digamos assim, sendo escrava da química? Por que você não assume seu cabelo natural e vê como ele é? Porque eu não tinha nem memória de como que era esse meu cabelo natural. Aí eu comecei a fase de transição, e foi uma transição não só capilar, mas subjetiva. Porque aí eu comecei a me envolver no movimento estudantil da minha faculdade, fui para a presidência do primeiro centro acadêmico de psicologia, primeiro centro acadêmico da instituição, uma instituição particular, no interior do estado de São Paulo. Sofri muito com a questão racial, de receber pichação racista e machista no banheiro, fui muito hostilizada. E, ao mesmo tempo, tive muita força para fazer os enfrentamentos necessários. E aí, fiquei durante 2015 inteiro, morando junto com o Didier, foi até junho de 2016, que aí, então, ele veio para Jataí, passou num concurso, e eu fiquei sozinha, porque eu não iria mudar novamente, estender mais um período de formação em psicologia. E aí, esse 1 ano foi meu primeiro momento sozinha em casa, sozinha nas minhas escolhas, sozinha em tudo. E foi um encontro muito bom. Foi excelente esse momento, porque eu já tinha passado pela transição, já tinha assumido o meu cabelo. O meu cabelo estava crescendo e eu estava crescendo junto com ele. E aí eu lembro até hoje, quando eu tirei assim a química, eu me olhei no espelho e falei assim, prazer. Você é Eduarda agora, 100%. Não tem nada em você que seja artificial, que não seja seu. Sim. E, Eduarda, eu peço até um pouquinho da palavra para que nós que estamos te ouvindo possamos respirar um pouco, porque é uma história que tem uma força absurda, mas também que tem marcas muito, muito, muito profundas da violência estrutural, da violência que acontece historicamente também no nosso país, quando você fala do feminicídio, todas as questões que se desenvolveram e desencadearam a partir desse momento na sua vida. Então, eu peço um respiro para quem está ouvindo e se identifica com essa história, que essa pessoa possa se sentir abraçada, assim como eu te abraço também agora nesse lugar. Ficou uma frase da sua mãe muito marcada assim na sua fala, quando ela diz: depois que sai, a dor acaba. E eu sinto isso como um mantra também dessa mãe para essa filha, de depois que você sair disso aqui, a dor acaba, filha. Depois que você sair para si mesma, a dor acaba, filha. Depois que você se parir, a dor acaba, filha. Tinha um rezo de esperança. A Clarissa Pinkola Estáes, ela diz: palavras são bênçãos e bênçãos são profecias. E eu sinto que essa frase da sua mãe também estava ali ressoando. E quando você saiu de casa, e depois quando você vai fazer sua faculdade, quando você sai da química no cabelo, quando você sai para ficar passando o seu ano sozinha, a dor pode não acabar completamente, filha, mas melhora. E essa mão dessa mãe, dentro da possibilidade dela, guiando você com o recurso que ela tinha, que era te dizer: depois que sai, a dor acaba. Quanta potência nessa bênção profecia. Eu achei que era importante sublinhar isso para a gente, para nós todas. Sublinhadíssimo. Tá aqui agora. Muito obrigada. Depois que sai, a dor acaba. E quantas saídas vieram, né? Depois disso. Por momentos que eu considerei que já tivesse saído de alguns lugares, quando eu vejo, eu estava neles novamente. Eu acho que, inclusive, isso marcou a minha maternidade, essas saídas. Eu entrei, mas eu posso sair desse estado. Então, bora lá de novo. Então, eu estava lá em Ourinhos, passei, então, esse 1 ano e meio sozinha, me conectando comigo mesma, esteticamente, politicamente, afetivamente. Me formei me sentindo como todo mundo deve se sentir, formada em psicologia, não psicóloga. Então, eu viajo para Jataí.
Eu cheguei em Ourinhos exatamente dia 19 de janeiro de 2015 e eu saio na mesma data 3 anos depois. Fechou, sim, exatamente 3 anos que eu fiquei em trânsito, né? Eu cheguei em Jataí, num lugar completamente diferente, vindo para cá apenas por conta do marido. Nesse aí eu volto de novo aquele movimento, né? Vamos mudar para acompanhar, mas sempre transformando aquele território em um território meu também, porque eu que vou habitar esse lugar, né, novo. E aí estávamos nós, né, juntos novamente no nosso apartamento, eu procurando perspectivas profissionais, mestrado, concurso de técnica na faculdade, até que surgiu uma oportunidade de psicóloga técnica numa cidade 500 quilômetros daqui. Aí eu pensei, poxa, qual que é o objetivo de eu ter vindo para cá? Eu vou prestar uma oportunidade que, se eu passar, vai ficar muito longe, eu vou ter que novamente ficar nessa distância. E quando que a gente vai fazer nossa família? E aí veio o pensamento, faça a sua, que se a família tiver que acontecer, ela vai acontecer nas circunstâncias que forem e as coisas vão se moldarem a isso. Aí eu peguei, estudei para o concurso, um dos assuntos lá falava sobre maternidade, direitos das gestantes, e foi bem numa época que eu assisti o filme das sufragistas pela primeira vez na vida, nunca tinha assistido, e aquilo ali me marcou muito, a questão dos direitos que eu tenho como naturais, mas que foram conquistados, mesmo sendo um filme que não retrata a questão da raça, mas que retratou a questão do gênero. E uns dias depois, dia 14 de março, aconteceu o assassinato da Marielle. E aquilo ali me pegou de contrapé de uma forma que aí eu retomei as perdas que eu tive, perdas violentas, violência contra mulheres negras, minha mãe. Aí aquilo ali para mim foi muito impactante. E aí o tempo foi passando e a minha menstruação não veio. Mas eu coloquei na conta do meu estresse, porque eu estava muito estressada. E em ocasiões anteriores, o meu estresse trancou a minha menstruação. E aí o Didier olhava para mim e dizia assim, tu tá com uma cara de quem tá grávida. Eu falei, eu não tô, porque realmente eu não achava que corria risco, porque a gente sempre fez a tabelinha, né? Aí ele comprou um teste, eu fiz lá o teste, esperei 5 minutos, que não precisava, mas esperei. Quando eu cheguei lá, de volta ao banheiro para conferir, tinha lá o segundo risquinho. Aí eu levei um susto e falei, tô grávida. E aí eu já olhei para ele assim, será que é a nossa Dandara? Porque em momentos anteriores de conversa sobre filhos e filhas, este nome apareceu, né? A Dandara, que inclusive foi o primeiro coletivo negro que eu tive contato, que foi o coletivo Dandara de Assis, lá da Unesp de Assis, em São Paulo. E Dandara, mulher guerreira, quilombola, né? Lutou pela nossa liberdade. Então, assim, fazia muito sentido. E aí, a partir disso, então, começa um outro rito, né? Começo a gestar ali uma nova história que faz parte da minha história e começo a revisitar as minhas questões. Depois descobri que era menina, eu fiquei muito mexida e voltei na minha história com a minha mãe. Comecei a me perguntar como é que será que foi para ela. Descobri que estava grávida, descobri que era uma menina, se bem que ela descobriu no parto que eu era uma menina. Aí eu comecei a escrever um livro para Dandara, nossa história, onde eu conto para ela quem eu era na ocasião que ela surgiu na minha vida, o que eu desejava para ela. Eu conto quem foram os avós dela, inclusive quando foi setembro, que fazia 10 anos da perda, ela estava com 10 meses de idade, e eu vou contando para ela assim, como é que eu vou passar para ela quem foi o avô dela? Como é que eu vou contar essa história para ela? A avó dela da mesma forma. Eu fiz isso como uma forma de alertar por escrito a história que eu hoje não tenho como acessar com a minha mãe, de como é que foram essas memórias. E é um presente que, se ela cuidar, vai ir para o futuro. A folha vai amarelar. E eu lembro que até uma vez você me contou, Eduarda, mesmo folhas amarelam, registros se perdem, mas tem coisas que não se perdem, que a bênção, a mão em cima do seu filho, isso não se perde. Eu já comecei minha maternidade desse lugar. O que pode se perder? Porque eu perdi. O que pode se manter? O que eu quero que ela tenha de mim? Porque eu não garanto o dia de amanhã. Eu ainda fico, poxa, eu fui filha, assim, com a minha mãe presente comigo por 18 anos.
Eu acho que quando a minha filha fizer 18 anos, eu vou pensar, poxa, daqui para frente não vamos contar uma outra história, porque daqui para frente é o bônus, né? Até, será que eu vou ver minhas netas? Minha mãe não viu os netos dela. E a Dandara estava prevista para nascer dia 21 de novembro. E eu pensei, nossa, um dia depois da consciência negra, olha que simbólico, que representativo ela nascer nesse dia, né? E aí ela veio dia 16 de novembro, de uma passagem muito potente. O parto dela foi assim, com toda a presença da espiritualidade, que quando estourou a bolsa, começou os puxos, e que eu vi que o meu controle psicológico já não dava mais conta daquela sensação. Aí eu pensei, pedi, minhas ancestrais, vocês pariram, minha mãe me pariu, a minha avó pariu minha mãe, minha bisavó, vocês pariram, eu também quero parir, por favor, me ajudem. E aí, nesse momento, eu comecei a assoviar, comecei a entoar passarinhos, comecei a batucar na hora da dor, e isso me aliviava. Até que, então, consegui chegar no hospital. Cheguei no hospital 2 horas depois, 6h18, do dia 16 de novembro de 2018. Chega a Dandara ao mundo, me olhando com os olhos de jabuticaba que ela tem. Primeira coisa que dá vontade de perguntar é: e quando vem o livro que todos nós poderemos ler? Não o livro de Dandara, não o livro de Miguel e Dante, mas o nosso livro, o livro que será publicado com a história de Duda, que é maravilhosa. Tem um rito no meio de todos esses que você falou que me chama muita atenção, que é esse momento em que a gente se entende como mulher negra e existe um despertar, que é um despertar estético, que é um despertar político, que é um despertar histórico, e isso não é algo que aconteça de imediato, até porque na nossa faixa etária nossos pais ainda estavam lutando com muita coisa para que necessariamente a gente já nascesse inserido em algum tipo de posicionamento mais consciente, e há esse momento de virada de chave em que um filme, o assassinato de Marielle, a situação que se apresenta no Brasil impacta a gente de uma forma absurda. A Marielle, no dia 14 de março, eu faço aniversário no dia 12 de março. Então, eu lembro que eu fui dar alegria de fazer aniversário para o fundo do poço nesse período de 2 dias. E essa noite, no Rio de Janeiro, teve uma ventania que eu não conseguia dormir. E eu lembro que eu estava acordada e começou o zum nas redes sociais. Marielle. E aquilo foi chegando. Como assim? Não, mas já tem gente no local. E até hoje, né, essa pergunta, que não é mais sobre quem mandou matar a Marielle, isso a gente já sabe. A pergunta é: quando é que essas pessoas serão julgadas e presas e condenadas pelos seus crimes? E dentro disso você tem toda a sua história, Eduarda, atravessada o tempo inteiro por tudo aquilo que a gente vê que são os pontos e as marcas dessa estrutura adoecida, dessa sociedade, dessas heranças podres da escravidão, do período em que o povo africano foi trazido e foi escravizado, do período em que toda a população originária do Brasil, os índios, foram sumariamente assassinados, e também os que restavam eram escravizados. E quando você fala do nascimento de Dandara, marca para mim também uma esperança de uma criança que nasce com uma mãe que registra as suas histórias porque pode, porque agora nós somos alfabetizados, nós sabemos como ler e escrever, nós podemos contar nossas histórias. Uma mãe que não teve a mãe presente, então tem o tempo inteiro, com muito pesar, mas ao mesmo tempo com muita consciência, esse entendimento de que nada é garantido na maternidade, e infelizmente a gente ainda vive essa realidade em que as mães pretas não são protegidas e não são vistas como aquelas que movem o mundo. Então, tendo consciência disso, você já materna de um outro lugar e você evoca Dandara, guerreira, quilombola, figura histórica, mas que agora pode vir também numa vida onde não é só sobre a guerra e a luta, é também sobre o amor, sobre o afeto, sobre uma mãe que se olha e se vê bonita, se vê natural, se vê como é, e que pode ensinar isso
que as nossas ancestrais não tiveram tempo nem oportunidade necessariamente, porque elas estavam enfrentando outras questões ainda piores que as que a gente enfrenta. Então, Dandara chega como esse passarinho assoviando esperança. É assim que soa Dandara para mim quando eu te escuto. Sim, tem uma música que você me fez lembrar agora. Dandara, na mata dessa existência, veio lutar. E por ela ser menina, a nossa linhagem, né? Minha mãe, primeira filha mulher da minha avó, eu, a primeira neta nascida de filha mulher da minha avó, e a Dandara, que abriu a geração dela. Depois dela vieram as primas e depois os irmãos. Então a Dandara, assim, ela é um ponto muito importante na minha história, para onde eu vou e de onde eu venho. Eu lembro quando ela começou a falar, Dandara tem cabelo de rainha, rainha. Eu falei isso. Ai, tanto é que os brinquedos dela, que ela tem, uma Barbie negra que ela ganhou do meu irmão, de livros, a gente disputa. A minha criança diz, não, eu não tive isso, daqui, eu que vou cuidar, eu que vou guardar. Então a Dandara, assim, chegou, né? E com ela, cheguei eu nessa maternidade, e muito solitária, porque morava longe da minha família, né? No estado de Goiás, minha família no Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a perceber como é que eram essas questões, a fenda que significa um filho quando vem, eu cuidando dela recém-nascida, pensando, nossa, como ela é dependente de mim, eu já fui dependente de alguém assim, eu já fui um bebezinho assim, como é que será que eu fui cuidada? Como é que a minha mãe sentia que era esse cuidado para ela? E fui, então, testemunhando isso, né? Desse lugar, não podendo compor com a contraparte, mas entendendo que eu passei por ela. Até que, então, o tempo passou, a Dandara cresceu, e antes de ela ter 1 ano, já veio novamente a vontade de ser mãe novamente. E eu pensava assim, isso deve ser loucura. Eu não devo estar na minha sanidade, porque não é possível você passar por um puerpério que é cheio de privações, a questão de ser mulher e tudo ficar para você, e mesmo você tendo um companheiro que faça a sua parte, ele ainda faz a parte no tempo que tem disponibilidade, que é depois do trabalho, e seu trabalho é integral. Então eu comecei até a ter mais consciência e compaixão com as mulheres mães, depois de me tornar mãe. E aí tirei o DIU em abril de 2020, já tinha pandemia no mundo, que foi outra questão também. Poxa, como assim você vai embarcar nessa de novo na pandemia? É contraindicado, a sua filha não tem 2 anos ainda. Conversei com outras mães que tinham filhos próximos de idade, perguntei, o que deu na cabeça de vocês? Me ajuda a entender isso, porque racionalmente o checklist era completo dos nãos. E o único sim que tinha era eu, era meu ímpeto, era minha vontade, isso que a gente não explica, que vem da ordem do sentir. Eu acho que depois da maternidade eu comecei a acessar o meu sentir muito mais. E aí, então, conversando com o Didier, topou, e aí que eu digo, né, essa coisa, saiu, acaba. Porque eu consegui sair dessa parte, desse puerpério. Eu consegui retomar algumas coisas e vi, dá para seguir. Se dá para seguir, eu já saí, eu posso entrar e sair de novo. E aí, Deus, a ancestralidade, a cegonha, enfim, olharam e falaram assim, minha filha, você quer? Então tá bom, você foi sorteada, bilhete premiado, encomende 1 e leve 2, você vai ser abençoada. E com 2 criaturinhas de placentas diferentes, eles vão ser diferentes. E eu sempre, antes de engravidar, pela primeira vez, imaginava, se eu fosse mãe de gêmeos, como que seria? E que eu gostaria de ser mãe de gêmeos diferentes, não de gêmeos iguais. E aconteceu. Eu engravidei depois de 3 tentativas, depois de sofrer bastante controlando o meu ciclo, e eu vi, não, eu não vou ficar sendo fiscal de ciclo, esse é muito torturante. Quando eu disse, não quero mais, chega, aí aconteceu. Fizemos o ultrassom, e um dia antes de fazer o ultrassom, eu fiz uma brincadeirinha, né, com papéis, que a gente sabe que não é brincadeirinha, que tem muito ali assistência espiritual. Falei assim, boa, amanhã eu vou fazer ultrassom, eu vou saber. Botei um bebê, 2 bebês, menina, menino. E fiz um sorteio. E saiu 3 sequências. 2 bebês, menina, depois menino e menina, e depois 2 bebês, menino. Fiz com meu esposo exatamente a mesma coisa, sem falar para ele o que era.
e saiu exatamente a mesma sequência. Aí eu falei, amor, será que nós estamos esperando gêmeos? Imagina, a nossa vida vai mudar, a gente mora num apartamento, quarto andar, sem elevador, como é que vai ser? E aí, no outro dia, no ultrassom, a médica falou assim, olha, Duda, aqui tá o saco gestacional, bem bonitinho. Aí ela deu uma giradinha lá no ultrassom, apareceu alguma coisa. Aí ela ampliou a imagem, tinha 2 bolinhas assim. Ela, Duda, você tá vendo isso aqui? Eu falei, sim, são 2. Eu perguntei, ela, sim, são 2. Tipo, sim, são 2, eu não sei como é que você vai reagir. E eu sabia! Assim chegaram Dante e Miguel na minha vida, uma gestação completamente diferente da outra, né? Uma experiência de parto cesariana, em que eu tive minhas expectativas até que superadas pela questão de poder ficar com eles, amamentá-los, que era um dos meus medos. Um parto em que eu queria sentir muitas coisas nessa expulsão, fazer uma expulsão consciente. E aí, quando eu vi que não teve jeito, quando a gente anda acompanhada, não é a gente que decide o passo, não é a gente que decide o ritmo, a gente anda junto. Então, nós vamos atravessar por esse portal juntos dessa forma. Talvez você não vá sentir as dores uterinas, a expulsão, o seu corpo vai estar anestesiado, mas é o corpo, os sentidos ainda vão estar ali para você sentir outras coisas. E aí, nesse processo todo, para mim, o meu parto me ensinou isso. Eu quis ter uma experiência e que eu acabei tendo outra. Me encontrei com eles, ninguém foi para UTI, por serem gêmeos, tem esse medo. Nasceram com 38 semanas, mamaram, ficaram peladinho comigo. E a partir disso, então, começa a minha vida mãe de 3. E depois, o meu corpo que voltou a sentir de novo como se grávida estivesse. E aí foi quando eu te encontrei, 9 meses depois, né, do pós-parto, sentindo dores que eram dores que eu entendia, que eram do processo do cuidado, do processo das noites que eu tinha, mas que também eram dores que informavam do meu útero. E aí você me fala, pois é, você conta aqui para mim que você queria ter parido os seus filhos. Você não pariu eles? Eu falei, eu tive um parto, né, cirúrgico, mas não foi um parir, assim. Então, engraçado que agora, 9 meses depois, o seu corpo se coloca em posição com dores de um final de uma gestação. Que Eduarda que você quer parir? Que Eduarda que tá para nascer? E aí, esse ano, 2022, foi um ano que eu começo, então, esse processo de parto. E aí que é o rito, né? Olha o rito enorme, né? De passagem, né? Desse parto, dessa Eduarda que eu me encontro no momento. Eu, um dia deitei, relaxei, fui fazendo meio que um scanner mental, né? Das minhas sensações corporais. Quando eu cheguei no meu ventre, eu senti meu útero pulsar, sem dor. Só que ele estava ali. Estou aqui, sou uma energia viva. E aí eu comecei a me conectar com esse útero, entender ele como um órgão que somatiza, que guarda memórias. É um portal de ancestral. Você foi passagem. E você também passou por ali. Nos partos, uma Eduarda morreu. E a outra está aí se descobrindo. E aí que eu comecei a ir mais pro o lado de conhecer a mitologia, os saberes uterinos, o quanto que o útero ele traz marcas, não só do momento que o bebê está ali dentro, mas antes. Porque no meu campo, essa terapeuta que eu tive a oportunidade de conhecer, ela disse que sentia uma energia de um irmão. Mas eu falei, não, eu vim primeiro que o meu irmão. Mas as histórias familiares contam que sim, teve um irmão. Porque minha mãe teve um aborto antes de mim. Então quer dizer que o útero da minha mãe guardava marcas. Eu carrego essas marcas não só da época que eu estive dentro dele, mas de como que era esse útero quando eu estive ali. E da mesma forma, meus filhos foram gestados no meu útero, que carrega a minha história. E não só a minha, como das minhas, de como que as minhas ancestrais pariam, como viviam a sua sexualidade. Enfim, eu vi que o caminho era para trás, não para frente. E aí foi que no dia do meu aniversário desse ano, de 19 de fevereiro, no horário do meu nascimento, 12h20, eu estava num clube aqui da cidade, e aí saí para procurar uma árvore, porque eu queria
abraçar uma árvore e queria ir num lugar que ninguém me visse. Até que eu achei esse lugar, me acocorei, e aí eu fiz uma força, e é como se eu tivesse que fazer silêncio. E naquele momento eu fechei meus olhos, estava de pés descalços, né? E aí eu imaginava como se de mim saíssem correntes, as correntes enferrujadas, e que diz muito da história ancestral, essas correntes, esse parir no mato, esse parir em silêncio, para não ser surpreendida por algum feitor, né, algum capitão do mato, esse parir sozinha, e esse parir também que quebra correntes. E essas correntes não são necessariamente, talvez, correntes de prisão, mas correntes de história, né, em que um elo está conectado ao outro. E ter filhos é você colocar em ação mais um elo dessa corrente. Aí depois que eu tive essa experiência, eu senti uma paz, uma tranquilidade. Se eu pudesse, eu me deitava e dormia. Mas eu tinha lá meus convidados me esperando, eu voltei. E aí depois disso eu senti que essas dores da intensidade que estavam diminuíram. Eu posso dizer que hoje eu já não sinto mais. Que eu dei um outro sentido, que eu pari. Essa Eduarda que agora está olhando mais para dentro. Essa Eduarda que está tendo outras relações, dentro das mesmas relações, reposicionando coisas, pessoas e fatos. Que olha para os seus filhos também de um outro lugar. E que está aparecendo para si mesmo. Primeiro, seja bem-vinda, nova Eduarda. Te saúdo, te vejo. Que bom que você chegou. Que você possa crescer, florescer, com sua linda coroa de rainha na cabeça. E quando você falou ali em algum momento, nossa, esse rito está enorme, da perspectiva espiritual, essa existência é um rito de passagem. Ela toda. Desde o momento que a gente nasce até o momento em que o corpo morre, é um rito de passagem, com vários pequenos e grandes ritos aqui e ali. E essa autorização que você se dá enquanto mulher preta para ouvir o seu corpo e confiar na sabedoria do seu corpo, quando isso, até isso foi roubado de nós, foi retirado de nós, é incrível. Essa autorização que você se dá para dançar no seu ritmo, para assoviar, para batucar, para se acocorar no meio da sua festa de aniversário e falar, eu vou sim fazer o meu processo, isso é uma autorização para todas nós. E toda essa sua fala me presentifica com Sankofa e Ubuntu. Sankofa, que diz que é esse pássaro que tem, né, esse ovo que é o futuro no bico, mas olha para trás, porque a gente precisa pegar o que é nosso e que foi esquecido para voar e seguir adiante. E o Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, quando você diz que quando a gente anda junto, não é sobre o nosso tempo individual, é sobre o tempo que se forma na presença dessa comunidade. Seja uma comunidade com 2 bebês dentro da sua barriga, seja você com a sua nova versão, seja você com Dandara, com Didier e todo o restante da sua família. Não existiu esse fato histórico, bem entre aspas mesmo. O que aconteceu no Brasil foi uma série de encenações históricas que as pessoas ainda acreditam como verdade, e a gente precisa sempre, quando se trata de grandes momentos da história da humanidade, ouvir mais de um lado e pesquisar as outras versões que existem daquilo que está sendo dito. Liberdade verdadeira, para mim, é essa, é a Eduarda parando quando ela quer, quando ela precisa, se acocorando e se libertando das correntes com a conexão com o próprio corpo. É por isso que a gente luta, é para isso que a gente está aqui, para que cada uma de nós tenha direito de quebrar qualquer corrente que tenha ficado e poder inaugurar uma vida de amor, inaugurar uma vida de sentir, inaugurar uma vida de ter medo, sim, porque o medo é natural, é humano, mas também ter direito garantido à felicidade, ao afeto, ao prazer e a se sentir vista e amada. Então, por todo esse rito e pela tua existência, eu agradeço, eu me emocionei demais ouvindo isso aqui tudo, e eu tenho certeza que
foi e está sendo um grande presente para quem está te ouvindo também. E preciso deixar aqui registrado o quanto queremos um podcast de Eduarda, o quanto queremos um livro de Eduarda, queremos Eduarda contando mais histórias, porque eu não gosto nem da palavra griot, porque também esse termo já é um termo afrancesado para os nossos guardiões de memórias, mas você certamente é uma guardiã de memórias e que vai levar a nossa história, já leva a nossa história para um outro lugar, um outro patamar, simplesmente por existir. Então, que você possa celebrar e partilhar dessas memórias com a gente, porque quem te escuta está recebendo um presente de fato. Muito obrigada por ter você aqui nessa tarde. A gente está gravando hoje no dia 13 de maio, esse podcast vai ao ar mais adiante no tempo, mas que seja um brinde à celebração da verdadeira liberdade da mulher preta, que ainda é uma luta, infelizmente ainda não está assegurada, mas cada uma de nós está se reescrevendo para deixar mais fácil para quem está chegando. Para mim é um presente muito puro, muito verdadeiro, poder ter partilhado um pouquinho, ter me deixado levar, porque é isso, né? Não tem roteiro. Não tem roteiro, e fiz muitas ressignificações, inclusive aqui falando, porque a fala é a experiência, né? Quando a gente fala, a gente remonta a experiência, o sentir também, e aí que se abre a oportunidade para a gente acomodar diferente tudo isso. E num ambiente seguro, com a sua audiência, com o seu olhar, com a sua história, que acomoda tão bem a minha. Quando eu tive um momento assim de introspecção, eu me imaginei no seu colo, num jardim, possivelmente aí onde você está em Portugal, porque a paisagem não era paisagem daqui, né? Era um clima até mais de inverno, assim. Então eu acredito muito nessas conexões, e é isso, né? A gente se cura curando umas às outras e se libertando pela verdade, né? A nossa verdade, a nossa narrativa, o quanto que é importante e quanto que estar aqui é libertador de vários momentos. Muito, muito obrigada. E é chegado esse momento onde a gente se deixa mergulhar em toda a história que foi contada e aonde juntas nós elaboramos tudo isso que chegou até nós. Então eu peço que nesse momento você se sente confortavelmente, respire fundo, deixe essa história ocupar vários lugares do seu corpo e permita que isso aconteça através da sua respiração, puxando o ar e soltando com um suspiro. Leve suas mãos ao seu ventre e visualize que do seu umbigo sai uma luz dourada. E essa luz se torna um fio que vai para trás e se conecta ao umbigo da sua mãe, ao umbigo da sua avó, ao umbigo da sua bisavó. E assim, seguindo em toda a sua árvore genealógica. E diga em voz alta ou em pensamento: eu abençoo o meu ventre, eu abençoo o ventre de onde nasci, eu abençoo o ventre de onde nasceu quem me pariu. Eu abençoo todas as mulheres da minha linhagem. Eu agradeço a todas as mulheres dessa linhagem. E fico apenas com aquilo que me cabe. Libero minhas mãos para abraçar o meu próprio destino. Eu agradeço a quem me trouxe até aqui.
e me coloco de pé para viver a força da minha própria história. Eu libero minhas ancestrais e me torno mãe de mim mesma. Visualiza que essa luz dourada se espalha por todo o seu corpo, até que você vira um verdadeiro sol, brilhante, pulsante, inteira, senhora de seu próprio destino. Respire fundo. E seja bem-vinda à sua própria história. Será que essa história te inspirou tanto quanto me inspirou? Tô respirando fundo para processar tudo que eu vi até agora. Vem compartilhar com a gente como foi que isso tocou seu coração. @psico.eduardarodrigues e @ClarissaGuelves. Vai ser um prazer saber como é que a sua história se conecta com essa.